Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo de número 7. O tema central que consideramos neste capítulo, Jesus, a fonte de água viva. Muitos não acreditaram em Jesus, porque achavam que Jesus, o Messias prometido que estava na Torá, ele viria do nada. E ele viria para reinar sobre Israel. Mas de repente aparece Jesus, e muitos entenderam que Jesus nasceu na Galileia. Eles nem sequer sabiam, tinham um conhecimento pleno, que Jesus tinha nascido em Belém, onde os profetas tinham previsto o seu nascimento. Até os seus próprios irmãos, no capítulo 7 começa com seus próprios irmãos, não dando crédito quem era Jesus na realidade. E teve uma festa dos tabernáculos, que os irmãos perguntam se Jesus vai para aquela festa, mas Jesus estava sendo perseguido. Jesus, no primeiro momento, achava que não iria para essa festa, depois ele resolve ir até ao templo em Jerusalém. Mas o fato é que essa festa do tabernáculo, eles comemoravam, eles habitaram em tendas durante o êxodo no deserto. E essa festa comemorava isso. Mas durante esse estadia de Jesus, nessa festa dos tabernáculos, houve uma controvérsia entre Jesus e os judeus. Porque a lei de Moisés dizia que uma criança tinha que ser circuncidada até o 8º dia, no 8º dia. Mesmo se caísse no sábado, era obrigado a fazer a circuncisão. Era um pacto com Deus. Mas Jesus, ele curava no sábado. Então Jesus vai dizer para os fariseus: vocês fazem a circuncisão no sábado e eu não posso fazer um milagre no sábado. Então houve essa controvérsia entre Jesus e os judeus. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E os guardas, eles foram com o intuito de prender Jesus. Mas nós sabemos que Jesus só seria preso no momento certo, no momento determinado, porque Jesus vai para a cruz de forma voluntária. Jesus vai morrer aquela cruz em nosso favor de forma voluntária. Ele não é porque os fariseus, o Pôncio Pilato ou qualquer outro determinou. Será projeto de Deus lá na eternidade. Jesus, ele diz que ele conhece a Deus porque eu já existi antes de tudo. E ele vai dizer: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais que este homem tem feito? Eles perguntam. Eles começam a crer em Jesus, muitos. Se esse aqui não é o Cristo, quando o Cristo vier, ele fará mais sinais do que esse. E Jesus já tinha feito muito. Mas Jesus, com os fariseus, ele diz: ainda por um pouco tempo estou convosco. Depois irei para junto daquele que me enviou.
Eles não entenderam essa passagem. Por quê? Porque entendiam que Jesus ia para um lugar desconhecido, o lugar dos gentios, que eles não podiam ir possivelmente, os judeus não se misturavam. E ele diz: havereis de procurar-me e não achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Por quê? Porque os fariseus, eles não podiam ir para o céu da maneira que eles viviam. Eram incrédulos, não creram em Jesus. Eles eram estritamente legalistas. E a condição de ir para o céu, para onde Jesus está, é a fé no Messias que veio. Essa era a condição que Jesus está dizendo: olha, vocês não podem ir onde eu estou, porque vocês não são convertidos, vocês não creem em mim. E a condição de nós irmos até onde Jesus está hoje, lá na glória, é crer nele. E Jesus vai falar da fonte de água viva. Ele quer dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus quer dizer isso? Quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, quando o nosso espírito humano recebe o Espírito Santo, naquele momento há a conversão, nós somos batizados com o Espírito Santo. E nesse momento nós somos convertidos. Há um novo nascimento. Quando Jesus fala para Nicodemos que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Depois que ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, porque a regeneração, ela precede a fé. Antes de nós termos fé em Jesus, precisamos nos convertermos, receber o Espírito Santo. Depois disso, nós vamos ter fé, nos arrepender, crer em Jesus Cristo e ter a vida eterna. E os guardas, muitas vezes, eles voltam novamente, voltam sem Jesus. Eles tinham ido com o intuito de prender Jesus. Mas eles dizem para os fariseus que vimos tantas coisas maravilhosas que jamais homem nenhum falou. E eles replicaram, os fariseus: será que também vocês foram enganados por aquele homem? Né? Porventura creu nele alguém dentre autoridades ou alguns fariseus? E ele diz: acaso a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que faz? Nicodemos tinha esse entendimento, ele começou a ver que o que Jesus fazia, ele tinha uma conexão com Deus. E Nicodemos faz isso, essa pergunta. Ele responde: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele fez? E nós sabemos que Nicodemos, no final, veio a crer em Jesus, já no sepultamento de Jesus, juntamente com José de Arimateia. Então, esse capítulo 7 de João, Jesus fala que ele é a fonte de água viva. Ele é, para concluir esse capítulo, ele é a fonte de água viva, ele é o Espírito Santo que entra dentro de nós, nosso espírito humano, e nos regenera e nos leva à justificação dos nossos pecados e a ter a vida eterna. Que Deus continue nos abençoando.